Imagina que você é um comerciante europeu e cristão em uma expedição naval pelo Mediterrâneo, em pleno século XVI. Você está tranquilo no seu navio quando de repente você vê ao longe uma outra embarcação se aproximando cada vez mais e mais. Você então percebe que se trata de piratas, mas não qualquer pirata. Piratas muçulmanos da Barbária, que nesse momento eram seus maiores e mais violentos inimigos, conhecidos por sequestrar cristãos e vender como escravos. E agora eles estão a apenas alguns metros de você. O que você vai fazer? Vai lutar pela sua vida e liberdade? Vai aceitar ser escravizado e ter a esperança em um possível resgate? Vai fugir para a costa do seu país? Talvez você nunca tenha ouvido falar que houve uma época na história em que cristãos europeus foram escravizados por muçulmanos na África, envolvendo milhares de homens e mulheres de várias etnias e origens, mas sobretudo europeus cristãos. A escravidão na Barbária resultou em um sofrimento indescritível em mais uma página da história. Os relatos dessa escravidão são tão fortes que alguns biógrafos de Abraham Lincoln acreditam que ele tenha mudado de posição em relação à escravidão por conta deles. Muitos desses relatos e as informações sobre essas histórias são muito similares ao que estamos acostumados a ouvir. Mas cada episódio da história da escravidão tem a sua marca. No Brasil, é o negro nos canaviais. Na Barbária, é o cristão nos remos das galés, onde muitos foram acorrentados e viveram literalmente o resto de suas vidas sem nunca ter encostado os pés na terra novamente. E toda sorte de tortura, humilhação e morte das mais horrendas. Eis a história da escravidão de cristãos por senhores muçulmanos. Estamos entre os séculos XVI e XVIII. Nosso recorte geográfico é o atual Maghreb, que nessa época, na Europa, era conhecido como Barbária, sendo formada pelas regiões costeiras do Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia. Uma região conhecida por ser uma espécie de zona de contato, de várias culturas diferentes se encontravam, colidiram e lidavam umas com as outras, inclusive por meio da subordinação. A palavra barbária provavelmente vem do grego ou do latim, significando não gregos ou não romanos. Barbária seria um rótulo categórico usado para se referir a tribos africanas que se opunham ao comércio e à comunicação, isso assumindo a perspectiva europeia. Os relatos de piratas da Barbária na Europa, principalmente para aqueles que viviam nas costas, provocavam um verdadeiro terror e pânico, porque não eram apenas lendas. Realmente você poderia ser capturado à noite sem absolutamente nenhum aviso, sinal ou indicação prévia. E o mesmo aconteceu na América, no Oceano Atlântico. Os piratas da Barbária lutaram tanto contra a Europa no Mediterrâneo, quanto contra colonos da América no Atlântico. Há vários casos de sequestros a colonos da América. Em 1625, corsários haviam reivindicado 2 navios americanos que foram escoltados até o porto marroquino de Salé. Em 1640, um colono chamado Austin fazia uma viagem de New Haven para a Inglaterra. Foi capturado com toda a sua família e feitos de escravos em Argel. Em 1671, o capitão William Foster e seu filho foram sequestrados e escravizados por 3 anos. Em 1678, o Dr. Daniel Mason foi aprisionado por corsários argelinos em uma viagem, e nunca mais foi visto. Alguns desses sequestrados conseguiram sobreviver para contar sua história. Um deles foi John Foys, que escreveu um diário enquanto era escravo. Resumindo a história de John, a embarcação em que ele estava foi abordada por uma goleta com a bandeira inglesa, com um homem vestido como cristão, quando de repente vários outros homens surgiram e ameaçaram John e o restante da tripulação, saqueando e pilhando tudo que não fosse a mobília. Ao desembarcarem, John foi levado ao palácio do Dey, que era uma espécie de rei. No caminho, ele relata que as pessoas nas ruas gritavam de alegria e agradeciam a Deus por aquela vitória contra os
cães e infiéis cristãos. Em relação ao trabalho dos escravos, John descreveu o seguinte: durante a noite, depois do trabalho, os escravos são chamados pelo escrevente. Após passarem dos portões da cidade para dentro, eles tinham apenas meia hora para ir por conta própria aos bagnos. E já vamos ver o que é um bagno com mais detalhes. Segundo John, se alguém negligenciasse essa chamada, era imediatamente algemado nas mãos e nos pés e acorrentado a uma coluna, onde ficava até a manhã seguinte. Depois era levado para o ministro da marinha, e era ele quem dava a punição. E geralmente era de 150 a 200 chibatadas, mas a forma da aplicação era terrível. Supondo que uma pessoa fosse condenada a 200 chibatadas, ela era algemada nas mãos e os pés eram amarrados. Metade da punição era aplicada nas nádegas, mas a outra metade era aplicada da seguinte forma: eles amarravam a pessoa a uma vara, de modo que a sola dos pés ficava para cima. Então, duas outras pessoas levantavam a vara, e o restante da punição era aplicada na sola dos pés. Depois de açoitados, por vezes, eles também jogavam água quente ou alcatrão na sola dos pés. Em seguida, a pessoa era liberta e obrigada a ir trabalhar. Mas existem várias outras punições para os cristãos por crimes capitais. Podem ser queimados vivos ou empalados, colocando uma estaca de ferro afiada pelo reto, até que saia na parte de trás do pescoço. Se o escravo for suspeito de estar com uma mulher muçulmana, ele é imediatamente castrado e a mulher é açoitada. Caso seja comprovado, ele é decapitado e a mulher é jogada no mar com um saco de pedras. Se um escravo comete o assassinato de outro escravo, ele é decapitado, mas se ele comete o assassinato de um muçulmano, bom, ele é jogado de cima das muralhas da cidade. Porém, essas muralhas possuem ganchos que ficam presos mais ou menos na metade da altura da muralha. E é claro, elas pegam qualquer parte do corpo que se agarre a elas. Às vezes, a pessoa fica ali, pendurada, sofrendo até a morte. Mas, às vezes, a carne se solta. Então, a pessoa cai e é despedaçada no chão. Uma outra punição é que eles prendem a pessoa numa forca por uma mão e um pé opostos, e ela agoniza ali até a morte. Mas isso nem sempre é praticado para deserção. Às vezes eles são apenas açoitados e outras vezes são decapitados. Também existem as punições perpétuas, que são aquelas que o escravo paga a vida inteira. John relata que em outubro de 1793, 14 escravos tentaram fugir com bar, mas foram alcançados. O rei ordenou que o timoeiro e o proeiro fossem decapitados, e o restante recebesse 500 chibatadas cada, além de ter uma corrente de 50 libras, algo em torno de 22 quilos, presa à perna pelo resto da vida, e um bloco de cerca de 70 libras na ponta, algo em torno de 31 quilos, que eram obrigados a carregar no ombro quando andavam para realizar o seu trabalho, ou simplesmente para qualquer lugar que fossem. Esse episódio da história da escravidão está intimamente ligado com o mar e os piratas. No caso aqui, o mar Mediterrâneo e os piratas da Barbária, que sequestravam cristãos em navios em alto mar, que geralmente eram comerciais, ou então em investidas nas áreas costeiras de diversas localidades europeias, chegando inclusive a atravessarem o Canal da Mancha e adentrarem o rio Tamisa, onde saquearam navios locais e cidades costeiras. Mas, por mais que possam ter sequestrado os britânicos, os corsários da Barbária eram uma ameaça muito maior para aqueles que viviam mais próximos de suas costas. Flamengos, franceses, espanhóis, portugueses e italianos foram todos levados à escravidão em uma taxa muito maior ao longo dos séculos XVI e XVII. A estimativa é que de 1 milhão a 1.200.000 cristãos foram escravizados entre os séculos XVI e XVIII. E perceba que é mais ou menos no mesmo período da escravidão transatlântica, entre os séculos XVI e XIX. Mas tem algo que difere essa escravidão daquela praticada pela Europa no Atlântico: vingança. Em primeiro lugar, pelas várias investidas cruzadas feitas pela cristandade, e depois pela rendição dos muçulmanos em Granada, na Espanha, no contexto da Reconquista. A escravidão no Atlântico praticada pela Europa foi, antes de tudo, um negócio. A intenção era a exploração das plantações. Tudo bem, há uma discussão maior sobre o assunto, mas não é o caso aqui. Ao passo que a escravidão dos cristãos era, antes de tudo, uma vingança. Logicamente, os investidores e compradores de escravos europeus tinham interesse em ganhar algum tipo de lucro. Ali Pishney, um dos grandes compradores de escravos de meados do século XVII em Argel, disse o seguinte: comprei os meus escravos para obter algum benefício com eles. Bom, não disse mais que o óbvio. Assim que esses europeus chegavam em solo africano, eles eram separados em duas classes bem distintas: os escravos de resgate e os escravos de trabalho. E sua compra geralmente eram feitas por mouros, que são praticantes do Islã, que vivem no norte da África, e tagarins, que são residentes islâmicos da Península Ibérica, que foram ou expulsos ou fugiram da Espanha. Em que cada classe a pessoa se encaixava dependia em grande parte do próprio escravo. Aqueles que deixavam claro aos compradores em potencial que tinham riqueza e conexões suficientes em casa para comprar sua própria liberdade eram comprados pelos especuladores, esperando um bom retorno do seu investimento. Esses eram os escravos de resgate. Já em relação aos escravos de trabalho, os compradores designavam as pessoas para esses postos, por assim dizer, porque não tinham
tinham muita esperança de um possível resgate. Geralmente eram camponeses ou pessoas da faixa mais baixa da sociedade. As atividades para essa classe de escravos acabaram sendo muito mais diversas do que as geralmente exigidas dos africanos recém-chegados às Américas, incluindo o Brasil. Aqui, principalmente nos séculos 17 e 18, a demanda principal era por trabalhadores de plantações, para cultivar culturas comerciais como café, açúcar, arroz, algodão e tabaco. No Mediterrâneo, apesar da variedade de tarefas desempenhadas pelos escravos brancos, alguns escravos recebiam trabalhos relativamente fáceis, como serviços domésticos, o que foi praticamente o destino de todas as escravas, que não foram escolhidas por seus compradores para serem especificamente concubinas. Em suas vidas diárias, esses escravos privilegiados passavam seu tempo de maneira muito semelhante aos seus homólogos livres na Europa. Alguns deles encontraram oportunidades para lucrar com o negócio de seus mestres, o que poderia aumentar o seu conforto, mas não a sua liberdade. Durante o século XVII, à medida que representantes de diversas nações cristãs e de Roma estabeleciam consulados ou missões nas capitais das regências ao longo de toda a Barbária, novas oportunidades surgiam para os escravos, que agora podiam ser contratados como empregados domésticos por europeus livres. Esses estrangeiros pagavam os proprietários dos escravos pelo trabalho deles, cobrindo despesas como alimentação, roupas e um salário mensal de uma piastre, que é literalmente uma moeda. E se você pensou que isso era uma forma de escravidão dupla, você acertou. Isso criava uma demanda por escravos servos, o que de certa forma contribuía para a continuidade da escravidão de seus colegas cristãos. A justificativa era que esses escravizados provavelmente receberiam um tratamento muito melhor e muito mais humano por parte dos estrangeiros do que de seus mestres originais. Isso se tivessem a sorte de servir a eles. O padre trinitário Pierre Dan forneceu um detalhamento das tarefas mundanas que os escravos domésticos tinham que fazer. E algumas dessas tarefas não se diferenciavam muito das responsabilidades de um empregado remunerado na Europa. Isso incluía atividades como buscar água de manhã cedo para limpar os banheiros da casa, buscar pão fresco todas as manhãs, realizar a limpeza semanal da casa e do pátio, lavar e alvejar os lençóis, branquear as paredes da casa 2 vezes por mês e cuidar das crianças da casa. Certamente, o trabalho doméstico era consideravelmente mais fácil do que as tarefas atribuídas à maioria dos escravos, como trabalhar em pedreiras, exploração florestal, agricultura e, é claro, o árduo trabalho nas galés. E é a partir daqui que essa história começa a ficar mais interessante. Primeiro, o que é uma galé? Em geral, galé ou galera é praticamente qualquer navio movido a remos. Para mover os remos, especialmente nessa época, o que se precisava? Isso mesmo, gente. Os escravos destinados às galeras das cidades islâmicas no norte da África certamente recebiam o pior de todos os destinos. Até o momento, e até onde eu pesquisei, não achei qualquer registro de mulheres nessa posição. Então eu ouso dizer que foram todos homens. Esses homens não demonstravam habilidades particulares ou sinais óbvios de riqueza ou posições de status na Europa, quando inicialmente foram colocados à venda. Geralmente eram camponeses capturados em ataques à costa do território europeu, pescadores, soldados comuns ou marinheiros comuns. Oficiais de primeira classe e suboficiais da marinha foram capturados e eram recrutados como tripulantes, em vez de remadores, mas isso não os tornava menos escravos. Uma vez em solo africano, os potenciais compradores, como o Pachá, que era uma espécie de governador da região, e seus representantes no palácio, ou traficantes de escravos no mercado, procuravam características especiais nos recém-chegados, que tornassem esses homens adequados para o trabalho nas galés. Para avaliar se uma pessoa poderia ou não ser levada para as galés, os compradores faziam os escravos saltarem para verificar a elasticidade de seus membros. Eles também os faziam apertar as mãos para testar sua força e inspecionavam os dentes dos homens para garantir que fossem capazes de mastigar o biscoito duro que seria sua dieta no mar, e praticamente na vida inteira, uma vez que alguns escravos jamais voltariam a pisar na terra novamente, levando uma verdadeira morte viva dentro das galeras. Dependendo do tamanho da galera, os escravos eram distribuídos em grupos de 3, 4 ou 5 remadores por remo. Os remadores eram gemados nos pulsos ao remo e também nos tornozelos, que eram presos a uma corrente que percorria o comprimento de cada banco e ficava presa à estrutura da embarcação. A única movimentação viável parecia ser ao longo do próprio banco. Quando o navio estava parado, os escravos que precisavam atender às suas necessidades fisiológicas, por assim dizer, podiam ir a uma abertura no casco lateral, chamada de borda. Eles faziam isso arrastando a parte da corrente que estava presa a eles, e escalavam por cima dos seus companheiros de banco, que provavelmente estavam descansando. Se coloca no lugar deles. Você está o dia inteiro, e às vezes à noite também, remando e remando, sem parar. Às vezes sendo obrigado a usar toda a força possível. Acontece que muitos deles nem sequer tinham força mais, nem mesmo para se arrastar até suas bordas, e acabavam por se aliviar ali mesmo, porque davam um mau cheiro horrível. E além disso, ainda viviam com a presença de ratos, pulgas, percevejos e outros insetos.
Como roupas, eles não recebiam camisas e tinham no máximo um par curto de calções de linho para cobrir suas partes íntimas. O que você acha que acontece com alguém que fica em uma embarcação sem nenhuma proteção, em alto mar, o dia inteiro, com as costas viradas para o sol? Toda a carne das costas desses escravos era queimada, de modo que as costas deles eram absolutamente desfiguradas. A comida era a pior possível, uma ração magra e um biscoito preto de queimado, sujo e às vezes podre, e algumas poucas migalhas de pão, com um pouco de vinagre diluído. Além disso, ainda tinha a questão do sono dos escravos. Os bancos em que eles estavam acorrentados tinham cerca de 30 centímetros de largura, e logicamente não tinha absolutamente nada para deixar o banco minimamente confortável, e eles dormiam ali mesmo, acorrentados. Essas pessoas tinham que dar o seu jeito para dormir sentados, já que não podiam se movimentar. Seus travesseiros, com muitas aspas, era literalmente o seu banco, com eles sentados e não deitados. E nada disso foi ajudado pela sede, que era tão extrema que algumas pessoas chegavam a beber água do mar. Essas eram as condições, por assim dizer, normais de trabalho em uma galera. Em algumas ocasiões, como fugas e perseguições, podiam exigir que os escravos remassem por dias e noites inteiras, léguas e léguas, sem parar, até que seus abdômenes rompessem e, por fim, morressem ali mesmo. E simplesmente eram jogados no mar. Para incentivar os escravos, se é que podemos usar essa palavra, os contramestres e seus ajudantes circulavam no meio do navio chicoteando essas pessoas, com um chicote mergulhado em alcatrão, ou o chicote preferido para esse tipo de trabalho, um pênis de touro seco e esticado. Sim, isso mesmo, um pênis de touro seco e esticado. O vigário da igreja em Tunis, de 1670, Marcelo Costa, fazia questão de encontrar com a frota levando óleo sagrado para a extrema-unção. Ele dizia que muitas tripulações retornavam gravemente doentes, e devido aos seus sofrimentos e espancamentos, muitos deles morriam. Esses que ao menos voltavam para a terra eram sortudos, já que podiam pelo menos receber os seus ritos sagrados. Para manter o peso da embarcação, qualquer escravo que morresse ou adoecesse era simplesmente jogado no mar, vivo ou morto. Como qualquer escravo ao longo da história, os galeotes da Barbária também tentaram melhorar suas condições de vida e chances de sobrevivência, da maneira como as circunstâncias permitiam. Acontece que eles formavam uma espécie de hierarquia enquanto estavam no mar, o que dependendo poderia oferecer algumas vantagens. No topo dessa hierarquia estavam os marinheiros escravos, que já eram marinheiros antes de serem capturados, e que nessas condições eles operavam velas latinas e cuidavam de outras partes da embarcação, como uma espécie de administrador. Existiam mais ou menos uns 12 por embarcação. Depois tinham os escrivães, ou secretários escravos. Eram homens alfabetizados, que por essa condição eram especiais demais para serem desperdiçados remando. Eles faziam o trabalho de contabilizar os eventos da embarcação, alocando rações para os escravos do remo e registrando os números de mortos. Registravam também os prêmios que a galé poderia ter capturado em mar. Coletavam informações dos novos cativos, como por exemplo, verificar se os passageiros estavam protegidos por algum tratado em vigor ou se poderiam ser apreendidos e escravizados com segurança. Além deles, também tinham os vogavãs. Em cada banco da embarcação tinha um número X de escravos, que variava de 3 a 5, dependendo do tamanho da embarcação. Um vogavan era um líder desse banco especificamente. O termo vogavan é uma corrupção do termo vogue-avan, da língua franca, uma língua falada pelos mestres e escravos da Barbária. Aparentemente, eles eram os mais fortes e experientes nas galés. A função deles era de estabelecer e coordenar o ritmo de seus remos com os de todo o navio, e também de atuar efetivamente como líderes de seu próprio banco. Algumas vantagens que poderiam conseguir como Vogavani seria conseguir melhores condições dentro das embarcações, como uma comida de melhor qualidade ou alguma roupa que os protegesse minimamente do sol, uma vez que essa posição de liderar o ritmo dos remos era essencial. Para os escravos que conseguiam voltar para a terra, o trabalho não era menos sofrido. Eles ficavam trancados nos bagnos públicos, que era um local onde se guardavam os escravos durante a noite e onde davam para eles as suas tarefas diárias, digamos assim, pela manhã. Em geral, escravos de galés em terra eram designados para construção, o que incluía a extração, o corte e o carregamento de pedras. Os mestres designavam as tarefas mais pesadas para os escravos mais fracos, caso eles não pudessem dar algum tipo de presente que o agradasse. Nas capitais das regências e nas cidades portuárias do Marrocos, empreendimentos de construção de grande escala dependiam do constante fornecimento de pedra cortada, e que logicamente eram os escravos que faziam. Em Argel
Argel, esse trabalho envolvia a obtenção de pedras maciças destinadas à manutenção e à construção do Molhe, um extenso quebra-mar que transformava Argel em um porto fortemente protegido. Essas pedras extraídas e detonadas das colinas localizadas a cerca de 2 milhas fora da cidade pesavam entre 20 a 40 toneladas. Não era nada fácil transportar algo assim, era necessário um esforço monumental, com às vezes 700 homens para cada trenó de pedra, puxando com cordas de cerca de 7 polegadas de circunferência. A cota diária de pedras para cada trenó era estipulada pelo Pachá e aplicada por seus fiscais, encarregados de assegurar o cumprimento da cota. Como resultado, esses fiscais dirigiam os trabalhadores continuamente, espancando os escravos com seus cajados e espetando eles com as pontas, semelhante a aguilhões de bois, usados entre os agricultores. Outras tarefas pesadas, como o corte e o transporte de lenha dos morros próximos, a extração de sal e o trabalho de escavação, mistura e carga de argamassa, também eram impostos aos escravos. Homens eram frequentemente enviados às colinas atrás de Argel e Túnez para cortar madeira robusta destinada à construção de novas galés e para o reparo de navios danificados ou capturados durante incursões. Como não haviam rios significativos para transportar as toras até a costa, esses escravos tinham que arrastar as árvores por terra. Às vezes eram providenciados bois ou cavalos para ajudar, mas com muito mais frequência eles tinham que depender apenas da sua própria força bruta. No entanto, nem todos os escravos precisavam suportar todas essas provações. Em um mundo onde tudo podia ser obtido por um preço, alguns dos escravos públicos tiveram a sorte ou as conexões necessárias para comprar sua liberdade das galés, e de fato de qualquer trabalho. E isso, claro, não era barato. E muitos desses homens, geralmente os mais desfavorecidos entre os escravos, encontravam dificuldade para obter o dinheiro necessário. Alguns poderiam ter remado ao lado de um senhor especialmente bem-sucedido e generoso que repartia uma boa parte dos prêmios, dada, claro, a posição do escravo. Outros, menos afortunados, simplesmente mentiam para os agiotas locais, dizendo que tinham parentes ricos capazes de pagar o empréstimo, normalmente com juros de 4 a 5% ao mês. Aqui no Brasil, enquanto tínhamos a carta de alforria, que poderia ser comprada pelo próprio escravo, na escravidão da barbária era o gilefo. O gilefo era pago diretamente ao capitão da galé e permitia que o escravo alugasse ou contratasse um substituto galioto. Preferencialmente eram escolhidos negros africanos, seja livres ou escravos. É importante lembrar que o gilefo não garantia a liberdade do escravo, como era a carta de alforria. Era apenas uma medida desesperada para evitar as galés. A tarifa cobrada dos escravos em vez do trabalho não deve ser considerada um privilégio concedido a alguns cativos, mas sim um caso especial ou uma extensão do que era o elemento definidor da escravidão na barbárie. Essencialmente, todos os escravos lá, sejam mantidos publicamente ou privadamente, eram vistos pelos proprietários de escravos como obrigados a pagar ao seu mestre uma certa quantia todo mês, dinheiro que tinham que ganhar por meio do trabalho, se não pudessem obtê-lo de outra maneira. A ideia subjacente era que um escravo tinha que custear sua própria ilimitada ajuda de custo para alimentação, roupas e abrigos. Se tivesse fundos remanescentes após essas despesas, só então poderia começar a considerar a possibilidade de se livrar completamente do trabalho, pagando o gilefo. A responsabilidade de encontrar maneiras de levantar a quantia exigida recaía sobre o escravo, durante o tempo livre que conseguisse encontrar, seja na sexta-feira, que geralmente, embora nem sempre, era um dia de descanso, ou entre 1 ou 2 horas entre o término do seu trabalho atribuído e o momento em que os bagnos eram trancados à noite. Mesmo quando os escravos de galé estavam em terra e frequentemente designados para várias tarefas na cidade, ainda assim tinham que pagar ao guardião do bagno pela sua acomodação, por mais precária que fosse. Um subgrupo específico de escravos para os quais esse pagamento regular era crucial eram os escravos padres. Ao longo dos séculos XVI e boa parte do XVII, sempre havia uma dúzia ou mais desses indivíduos espalhados pelos bagnos, frequentemente capturados por corsários enquanto viajavam como passageiros a bordo de navios inimigos. Esses escravos padres desempenhavam um papel vital na manutenção da moral nos bagnos, especialmente para evitar abjurações em massa entre os escravos. Muitas das capelas originais dos bagnos foram iniciadas por esses homens, que conduziam regularmente serviços religiosos, incentivavam os desanimados, ouviam confissões e, o mais importante para muitos escravos, administravam a extrema unção os moribundos. No entanto, para garantir que um padre estivesse disponível para realizar esses serviços, os próprios escravos tinham que contribuir financeiramente para comprar o seu clérigo. A crença generalizada entre os escravos de que os proprietários de escravos muçulmanos, na barbárie em geral, e a classe de refugiados mouros ou tagarins em particular, nutriam ressentimento contra padres cativos e gostavam de submetê-los a trabalhos forçados, foi em certa medida confirmada por anedotas contadas pelos próprios escravos e amplamente difundida por missionários e pelos próprios padres. Os serviços
serviços de um pregador eram claramente muito valorizados entre os escravos, justificando o custo pelo conforto que o homem assim poderia trazer. Esses esforços entre os católicos foram replicados até certo ponto entre muitos escravos protestantes na Barbária. Bom, logicamente eu não posso fazer um vídeo abordando a totalidade desse assunto, mas eu posso te assegurar que ele é muito mais complexo do que isso, envolvendo escravos de galés muçulmanos nos estados cristãos, envolvendo a negligência no resgate também pelos estados cristãos, ou também a consequência das famílias de perderem seus principais provedores para a servidão, que eram os homens, e acabando por recorrerem à mendicância ou à prostituição. O objetivo desse vídeo é, em última instância, que você saiba que existe uma época na história em que cristãos foram escravizados por muçulmanos e que seus castigos eram sobretudo por serem cristãos. Eu convido você a conhecer mais sobre o assunto através dos livros que eu vou deixar na descrição. Bons estudos!